Barros tem informação. Pois não, Barros? Olha, o presidente na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, né, que é relator da chamada trama golpista do processo, ele já votou nessa sexta-feira e votou pela rejeição do recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o condenou por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. A análise ocorre, como eu já informei aqui, no plenário virtual da primeira turma e tem duração prevista até o próximo dia 14. Aí ele escreveu o seguinte: rejeito as alegações de omissão e contradição na dosimetria da pena do embargante. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Jair Messias Bolsonaro. Ainda faltam se manifestar o Flávio Dino, o Cristiano Zanin e a Carmen Lúcia. Para Alexandre de Moraes, inexiste qualquer omissão no cálculo da pena base de Bolsonaro, porque seu voto no julgamento detalha expressamente a existência das circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis ao réu. Ao apresentar o recurso, os advogados questionaram a pena aplicada contra Bolsonaro de 27 anos e 3 meses de prisão e usaram argumentos apresentados no voto do ministro Luiz Fux para alegar a inocência de seu cliente. O ministro foi o único da primeira turma do STF, composta por 5 integrantes, a votar pela absolvição do ex-presidente. Um dos principais pontos do argumento da defesa é a tentativa de refutar a condenação de Bolsonaro, considerada injusta pelos ataques aos poderes no dia 8 de janeiro. Segundo os advogados, os participantes dos atos de depredação foram condenados em outros julgamentos por dolo direto. Isso inviabilizaria a tese de haver um comando que teria sido exercido pelo ex-presidente e aliados. A defesa também pediu esclarecimentos sobre os motivos pelas quais o ministro considera os 2 crimes, de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito e por que eles não foram combinados, como a maioria dos réus solicitou. Então, há esse voto já proferido pelo Alexandre de Moraes, repito, em plenária virtual, que deve ocorrer, e deve ouvir ainda, tem alguns outros ministros, como eu disse, o Flávio Dino, o Zanin e a Carmen Lúcia devem ainda se manifestar. O Luiz Fux está fora porque pediu remoção para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Barros. O Bogle, se rolar siga o relator, termina tudo isso hoje. Siga o relator, acabou. Agora, eu acho engraçado não, né? Pois não, Barros. Só para complementar e colocar para vocês também que já tem a informação de que ele votou para tornar réu o Eduardo Tagliaferro. Então está acontecendo hoje essas 2 questões. Na pastelaria? Isso, tanto a do Tagliaferro quanto a do Bolsonaro. Do caso do Tagliaferro o recebimento da denúncia, né? Então ele já votou também para tornar o Eduardo Tagliaferro réu no Supremo. O Alexandre de Moraes, que é quem o Eduardo Tagliaferro mostra nas mensagens. Isso. Pedindo para o Tagliaferro ser réu. Exatamente. O capim comeu o boi, a banana comeu o macaco, a pastelaria, o óleo está quente, sai o pastelzinho atrás do outro. Agora, vamos lá, eu quero te ouvir no juridiquês. É interessante na várzea, né? Porque tem o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado. O voto do Fux, que é o voto mais acertado, acho uma questão óbvia, porque serve de caminho para chegar ao outro. Tentativa de abolição e golpe de Estado. Então eles estão entrelaçados de forma que, para que seja alcançado o resultado em um dos crimes, você tem que passar pelo outro. Existe um princípio no direito penal, que é o princípio da consunção, ou o princípio da subsidiariedade, que você vincula, você responde, nesse caso, só por um dos crimes, com aumento de pena. Essa foi a tese do ministro Fux, é o que acontece normalmente num processo jurídico, Como é um processo político, aí não. O Fux entendeu desse jeito. Os ministros, o violador de direitos humanos, a censura até segunda-feira, o extremamente comunista e o advogado do presidente Lula, o ex-advogados, eles entenderam de outro jeito. Agora, sabe aonde que é interessante, Pitoli? Porque essa tese da subsidiariedade, essa tese da unificação dos 2 crimes, é a tese do Paulinho da Força. Vamos lembrar? A discussão era sobre anistia, Certo. Aí eles tentaram transformar a anistia em dosimetria da pena. Ok? Ok. O que estava incluído nesse projeto da anistia, da dosimetria? Justamente a unificação desses crimes. E lembra, quando nós tivemos na imprensa que o projeto da dosimetria teria o aval dos ministros do Supremo? Lembram disso?
que os ministros do Supremo concordavam com o projeto da dosimetria. O projeto da dosimetria, dentre várias modificações, continha a unificação desses crimes. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a defesa do presidente Bolsonaro e outros réus, se eles entram com embargo de declaração dizendo que precisava ter fundamentado a não unificação, e o Alexandre de Moraes ele não recebe os embargos de declaração falando que não cabe essa alegação, como é que o projeto da dosimetria lá cabia? Lá não tinha problema. Lá teria, né, pelo menos informações extraoficiais, lá teria o aval dos ministros, de alguns ministros supremos, do Supremo. Agora, aqui nos embargos de declaração, não. Aqui não cabe. Quer dizer, nós sabemos, é um processo político. Eles vão, é a caça às bruxas a qual o presidente Trump se referiu. Não tem a quem recorrer. Nós estamos narrando diariamente os atos de um regime de exceção que persegue um por um, que critica, que questiona o regime. É uma farsa. Borgo, sabe, vou na condição de leigão, na posição de quem não entende nada do direito, mas a gente entende um pouco de Brasil, de Constituição, a gente entende algumas coisas, né, Borgo? Borgo, quando é que a sociedade vai entender que nós precisamos estancar? Onde eu quero chegar? Uma pesquisa está balizando essas pesquisas de consumo interno. O que significa uma pesquisa de consumo interno? Você não vai ver a divulgação dessa pesquisa, ninguém vai contar para você o resultado, mas ela dá poder para quem detém aquela informação para tomar decisão, para a estratégia que vai ser elaborada tal. A gente está acompanhando a questão da anistia envolvendo Hugo Motta e Alcolumbre. Eles se sentem os donos da situação e estão andando para o PL da anistia porque o brasileiro não sabe nem o que é. Correto. Nem o que é. E uma pesquisa de consumo interno está reforçando isso, dizendo o seguinte: o brasileiro não sabe do que se trata. Por quê? Diferentemente do que aconteceu em 79, nós temos hoje uma imprensa safada, a mesma imprensa que defendia a liberdade e a anistia de sequestradores, assaltantes de banco, homicidas, guerrilheiros e tal, a mesma imprensa que defendia isso lá no final dos anos 70, é a mesma imprensa que hoje não dá uma linha sobre o assunto, o que faz com que a opinião pública não se fortaleça, que o assunto não ganhe espaço na mesa de discussão, a não ser aqui. E quando a gente discute aqui o tema, é shadow ban, é sombra, é dificuldade de avançar na plataforma, é isso que acontece. Aliás, só para você ter uma ideia, Borgo, outro dia eu falei aqui e nem imaginei que isso pudesse ser matéria de pesquisa, de consumo interno, que eu não tenho... Eu sei que ela existe, me passaram algumas informações, mas eu não tenho como trazer para você, tá? Mas eu espero que você acredite no que eu estou dizendo. A maioria, a maior parte do povo brasileiro não sabe o que é o caso Clezão. E eu, coincidentemente, outro dia, falei de uma pessoa próxima que me perguntou quem era o Clezão. Borgo, as pessoas não sabem como é que o povo vai lutar pela anistia. Aí o que acontece? Hugo Motta e Alcolumbre se sentem os donos da situação, inclusive aliviando sobre estes a pressão popular e aumentando, e diminuindo também a pressão do Supremo. Porque o Supremo vai olhar para o Alcolumbre e para o Hugo Motta e falar assim: puta sorte que vocês derem, vocês não estão sofrendo a pressão popular pela anistia. Então ela não vai avançar. Não vai avançar. Eu quero, é claro que eu quero. É óbvio que eu quero, mas ela não vai avançar. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a sociedade, ou ela se mexe, ou ela se mexe. Se esperar a Rede Globo de televisão, o UOL, se esperar essa turma, né, tentar encantar parte dessa população que precisa se mexer, esquece. Eles estão contando exatamente com a ignorância.
Nós precisamos encontrar um caminho para que esse discurso... Ô, Borgo, eu estava me lembrando aqui agora, né? Não sei o motivo pelo qual me veio essa intuição, quando do Sermão da Montanha. Cara, a gente está falando de 2000 anos atrás, certo? Como é que a palavra de Jesus Cristo daquele momento se fez chegar naquele que estava lá longe? Ele não tinha voz para aquilo. Ele não tinha condição de fazer com que a mensagem dele, por mais que berrasse, chegasse em todos que ali estavam. Aquilo ali contava com uma reverberação. Um grupo ouvia, contava para o outro grupo, contava para outro grupo, e aquilo ali ia motivando, numa onda. Ou a gente vai criar essa onda, ou nós vamos ser engolidos por ela. Essa pesquisa de consumo interno, que diz que o brasileiro nem sabe o que é anistia, enterra a possibilidade de discutir esse tema. Vocês perceberam que Paulinho da Força saiu da pauta? Sim. Paulinho da Força sumiu da pauta. Sabe por quê? Porque esses veículos de comunicação safados, vendidos, provavelmente tiveram acesso a essa pesquisa e já falaram o seguinte: gente, não precisa nem tratar, o povo não sabe nem o que é. Não gasta tempo fazendo texto, não. Paulinho da Força, puta sorte, hein, meu? Não vai ter nem que se preocupar com um texto que está 20 minutos pronto na sua cabeça. Esse é o momento. Agora, ou a gente se mobiliza, cria uma onda, a Auriverde falou, a Oeste falou, seja lá quem for, né, a Gazeta do Povo falou, não sei, tem gente muito boa aí. Ou a gente entende que a gente vai ter que fazer essa comunicação em onda e fazer chegar, ou a gente vai ser engolido por ela, Borgo. Você falou a parte bíblica, Pitoli. Oséias 4:6. Meu povo perece por falta de conhecimento. Pitoli, o Japão, ele recebeu 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra e eles se reestruturaram, o povo se reergueu, focando principalmente na educação. E hoje, uma potência. O Brasil nunca teve guerra, nunca teve grande crise. Então, desde a colonização, eu tenho estudado bastante com os meus filhos, inclusive hoje estão fazendo prova de história, e revivendo ali algumas partes da história, lendo, relendo, explicando, estudando junto, aprendendo novamente e vendo a colonização brasileira. Então, o brasileiro ele nunca teve um grande problema. Assim, a gente vem sofrendo no dia a dia, né? Aos poucos, igual aquela história do sapo, né? Que vai sendo cozinhado na panela, vai fervendo até que ele perde as forças e não consegue mais pular. Então o brasileiro vai levando. Uma grande parte da população está tendo ali a cervejinha, o churrasquinho, se não é picanha, vai para alcatra, se não é alcatra, vai para colchão mole, se não é enfim, vai indo e vai levando. Flat iron. Então o brasileiro vai levando e vai tocando. Eu vi hoje, até numa rádio aqui em Bauru, um pré-candidato aí a deputado federal, até amigo meu, ele falando, não, porque eu sou de direita. Mas não tem nada de manifestação de Bolsonaro, pela liberdade, contra os arbítrios do Supremo Tribunal Federal. Não, pode ser que ele anda devagar e ele anda na pista da direita. Só que o que vai acontecer? Vai chegar ano que vem, vai aparecer um monte falando assim, eu sou de direita. E esse pessoal leva um voto expressivo, não é daquela parcela que está alienada, é da parcela que acompanha a direita que entra numa dessa. Aí o que acontece? Que de direita não tem nada, é centrão. Então numa dessa, bota as mesmas pessoas lá dentro e aí continua do jeito que está e vai levando. Só que essas pessoas, por exemplo, que se vendem, a imprensa, o centrão, esses deputados e senadores, eles sabem disso. E eles contam com a inércia do povo, com a falta de conhecimento e a falta de vontade, eles contam com isso porque eles sabem que serão reeleitos e continuarão fazendo isso.